Fala pessoal, tranquilidade? Mais um videozinho para o canal Criofagia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eric Patrick, historiador e mestrando em História Política pela UERJ. E bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre mais um conceito atinente à história das emoções, que é a noção de comunidades emocionais. E bom, para essa apresentação eu utilizei 3 livros. História das Emoções, Problemas e Métodos, da Barbara Rosenwein. Story of Emotions, A Student Guide to Methods and Sources, da Kate Beckley, e History of Emotions, a Very Short Introduction, do Thomas Dixon. O primeiro livro temos em tradução em português, felizmente. É um dos únicos e um dos poucos livros de História das Emoções que temos traduzidos em português. E os outros 2 livros não temos em tradução em português, né? Para quem quiser se aprofundar, como eu já disse em outros vídeos, vai ter que pelo menos ter uma noçãozinha aí de inglês para pelo menos efetivar a leitura. Bom, galera, para iniciar, né, o que é uma comunidade emocional? Uma comunidade emocional, ela pode ser também identificada como um grupo social. A Bárbara Rosenwein, ela fala isso durante o seu texto. Ela fala que uma comunidade emocional ela pode ser entendida também como um grupo social, mas que, né, vai ser analisada pelo prisma das suas emoções. Então, uma comunidade emocional ela pode ser tanto um sindicato, pode ser um grupo de trabalho, pode ser um grupo de pesquisa, pode ser instituições acadêmicas, instituições partidárias. Então, esses grupos, eles têm umas certas normas emocionais que eles se comportam e que eles constroem ao longo do tempo. Então, uma comunidade emocional acaba se formando a partir desses grupos e, né, de acordo com as suas normas emocionais, eles acabam estabelecendo ali um conjunto de regras emocionais que podem ser identificadas como uma comunidade emocional. Bom, qual é a diferença para o conceito de estilo emocional? Bom, no conceito de comunidade emocional, não se tem tanta ênfase em relação à liberdade do indivíduo de transgredir uma certa comunidade emocional, por exemplo. Então, o indivíduo, existe muito menos ênfase na lacuna entre o estilo, entre uma comunidade emocional e o indivíduo inserido nela. No conceito de estilo emocional, você já tem consideração em relação à transgressão que esse indivíduo pode fazer ou não em relação à sua comunidade, ao seu grupo. Então, o conceito de comunidade emocional, ele tem muito mais essa questão do poder de como, né, as pessoas irão se comportar de acordo com esse poder, em detrimento, né, em relação ao estilo emocional. No estilo emocional, temos ali mais uma consideração maior em relação ao poder que o indivíduo tem de transgredir aquelas normas. No conceito de comunidade emocional, esse poder já não visto, né, de uma forma tão elevada. No conceito de comunidade emocional, tem-se uma ideia de que mesmo que o indivíduo ele queira transgredir alguma das regras emocionais impostas, ele não vai fugir muito daquilo. Para resumir, é isso. E bom, para poder dar um pouquinho da voz da Bárbara Rosenwein em relação à noção de comunidades emocionais, a noção de comunidades emocionais pode guiar a criação de uma história das emoções por caminhos frutíferos. Comunidades emocionais são fundamentalmente o mesmo que comunidades sociais, famílias, bairros, sindicatos, instituições acadêmicas, conventos, fábricas, pelotões, cortes principescas. Mas o pesquisador que se debruça sobre elas procura, acima de tudo, desvendar os sistemas de sentimento, estabelecer o que essas comunidades e os indivíduos em seu interior definem e julgam como valoroso ou prejudicial para si, pois é sobre isso que as pessoas expressam emoções. As emoções que eles valorizam, desvalorizam ou ignoram, a natureza dos laços afetivos entre pessoas que eles reconhecem e os modos de expressão emocional que eles pressupõem, encorajam, toleram e deploram. Ou seja, temos aí, né, na definição da Barbara Rosenwein, como comunidades emocionais devem ser
analisadas, né? Tentando ver como as emoções são valorizadas ou desvalorizadas, quais emoções são valorizadas, quais emoções são desvalorizadas, quais também que são toleradas e que são deploradas, que são condenadas em um determinado grupo social. Então, nessa noção de comunidades emocionais, temos aí essas considerações que a Bárbara Rosenwein faz em relação às emoções que são dispostas no grupo, que está sendo analisado, que está sendo o objeto de sua pesquisa. E bom, né, e aí o primeiro passo para poder conseguir analisar essas comunidades emocionais é primeiro você formar um dossiê de fontes. E o que isso quer dizer, né? Por exemplo, um sindicato, por exemplo, ele tem ali, ele pode produzir muitas fontes em relação às suas emoções, pode demonstrar muitas emoções em uma variedade de fontes, como panfletos, como jornal do sindicato, como entrevistas que os seus líderes dão ou que seus membros dão, manifestos e uma série de documentos que você tem que juntar inicialmente para poder fazer essa pesquisa, se você estiver analisando um sindicato. E aí, né, o segundo passo é a importância de definir e localizar o termo historicamente como emoção, né, e aí eu já falo mais com o historiador. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter que ver se a emoção, se aquela emoção manifestada nas suas fontes, ela é vista como emoção na época. Então, se você for analisar, né, a emoção de um determinado período, geralmente essa dificuldade é maior para períodos mais longínquos na história mundial brasileira, né? Você vai ter que ver se aquilo ali era considerado uma emoção naquele momento. Se você for estiver analisando história medieval, algum tema da história medieval, você vai ter que ter muita atenção a isso. História moderna também, se você estiver fazendo uma pesquisa de história moderna, ali no século XVI, século XIV, século XIII, você também vai ter que ter muita atenção em relação às emoções ali produzidas, se aquele termo, se o termo que você está em mente, você é realmente uma emoção naqueles tempos. E também, né, isso é uma atitude padrão dos historiadores que evita também o anacronismo, né, que é o olhar do presente sobre o passado, de o que imputa aí uma visão errada dos períodos que nos antecedem. E bom, próximo passo, né, se cabível, utilizar teóricos da emoção do período estudado. Então você vai ter que também, se possível, pegar e para poder definir essa emoção que você está tentando analisar nas suas fontes, você vai poder usar também os teóricos que falam sobre emoção na época do período estudado. Então, também se mostra aí uma parte importante da pesquisa. Bom, as palavras juntando termos que são utilizados para expressar emoção. Então, no conceito de comunidades emocionais, a Barbara Rosenwein ela propõe um método para se analisar essas comunidades emocionais. E aí, analisando as suas fontes, analisando as fontes dessas comunidades emocionais, você vai juntar, né, ela indica muito isso, que você junte as palavras que manifestem uma emoção na sua interpretação, né, através da análise de discurso, através de uma análise de conteúdo, você vai captar aquelas palavras que manifestam uma emoção na sua visão. E aí você vai, porque muitas das vezes, e assim na imensa maioria das vezes, essa emoção ela não vai aparecer de forma direta. Por exemplo, uma fonte falando que, por exemplo, uma pessoa falando que está com medo, ou que está com raiva, ou que está triste. Isso não vai acontecer muito quando você estiver analisando determinadas fontes. Então você vai ter que juntar, ver como essa comunidade emocional junta determinadas palavras para poder expressar a emoção. E a partir disso você vai interpretar como aquela emoção é vista por aquele grupo, ou se aquela emoção é desvalorizada ou valorizada, e aí depende do prisma de análise. E bom, para colocar um pouco da voz do Thomas Dixon sobre comunidade emocional,
Uma comunidade emocional tenderá a ter uma mentalidade compartilhada, incorporada em uma linguagem emocional comum. Por exemplo, o ethos restrito de uma comunidade pode ser transmitido por uma tendência a descrever lágrimas e choro com palavras pejorativas, como piegas ou sentimental, em vez de uma linguagem que celebra o chorar como um dom sagrado ou uma virtude moral. E aí é um exemplo de como uma comunidade emocional pode encarar um certo sentimento de tristeza ou como um ato de tristeza, que é o choro, né? Então, temos aí, né, esse exemplo oferecido pelo Thomas Dixon. Além também, ele dá outro exemplo sobre em relação como uma comunidade emocional encara os desejos sexuais, às vezes como um ato pecaminoso. Comunidades emocionais também que encaram o desejo sexual como algo, como uma necessidade natural. Então, você vai fazer essa análise. Diversas comunidades emocionais têm diferentes formas de encarar de diferentes temas, então você vai ter que estar atento a isso na sua pesquisa. Também vale lembrar que as comunidades emocionais não podem diferir muito uma da outra, senão elas não podem se sobrepor, como a Barbara Rosenwein fala na sua teoria. Então, para você ter várias comunidades emocionais sobrepostas, você tem que ter essa certa semelhança, elas não podem diferir muito. Na nossa vida, a gente passa por diversas comunidades emocionais, seja no grupo de trabalho, seja na família, seja nas instituições acadêmicas que nós estudamos, ou nos partidos que nós participamos, na igreja também. Então, ali vão ter normas emocionais, ali vão ter um conjunto de normas emocionais em diversas comunidades emocionais que não podem diferir muito uma da outra, para poder ser, né, possível a gente mover, e também os personagens da história se moverem ao longo das comunidades emocionais. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí pela atenção. Quem gostou, dá um like aí. Quem quiser também compartilha, também ajuda. E quem também quiser, né, pode se inscrever no canal para saber mais sobre os saberes acadêmicos da área de história. Então é isso, galera. Muito obrigado e saúde e paz a todos.